bom dia. Eu venho, por meio deste vídeo, dialogar um pouco com a sociedade acerca das medidas normativas que foram instituídas visando o combate à proliferação do coronavírus, a Covid-19. Nós tivemos, como é de conhecimento de todos, esse fatídico acontecimento, referente à disseminação desse vírus. E, para tanto, para tentar conter essa proliferação, algumas medidas foram tomadas, quer seja pela União, pelo Estado de Pernambuco ou pelos demais estados da Federação e pelos municípios. Trazendo um pouco para a nossa realidade, nós tivemos, por parte do governo do Estado, a edição do decreto número 48.809, de 14 de março do corrente ano, o qual, em que pese as alterações que foram acrescidas ao referido decreto, nós temos, na verdade, uma compilação de atos que visam salvaguardar a vida dos pernambucanos. E algumas medidas mais restritivas foram adotadas, como, por exemplo, a suspensão temporária do funcionamento de alguns estabelecimentos cujos objetos não são enquadrados como essenciais. Cito, por exemplo, o funcionamento, esse tipo de comércio sim, é essencial, dos supermercados, os quais comercializam gêneros alimentícios que são indispensáveis à sobrevivência do nosso povo. E a partir desse decreto, o município também não quedou-se inerte, adotou também algumas medidas, é bem verdade que menos severas, mas editou o decreto número 08 de 2020, que, na linha do que estabeleceu o governo do Estado, também adotou algumas medidas restritivas, repito, em menor escala. Nós tivemos, a teor desse decreto municipal, a suspensão das aulas para visando se evitar aglomerações. Então, as aulas estão suspensas na rede de ensino municipal de Angelim por tempo indeterminado. E durante esse período foi uma solução que reputo como extremamente criativa, a criação de aulas remotas que serão levadas em consideração para cumprimento do ano letivo. Nós também tivemos, nesse decreto que foi alterado, esse 08 do município, nós reforçamos o poder de polícia destinado à nossa vigilância sanitária no que diz respeito à fiscalização do cumprimento desses comandos. Ainda nessa linha de medidas importantes adotadas pelo nosso município, nós tivemos a decretação do estado de calamidade em razão da Covid-19. Esse decreto foi submetido à Assembleia Legislativa de Pernambuco, a qual ratificou todos os termos e chancelou o estado de calamidade. E esse decreto que instituiu o estado de calamidade no município, ele é extremamente importante, porque nós teremos como adotar algumas medidas extremamente necessárias sem malferir a lei de responsabilidade fiscal. Então, ele trouxe essa flexibilização no que diz respeito ao enquadramento normativo, Então, nós temos também essa medida que foi adotada. E todas essas medidas, elas são diariamente reavaliadas, e em consonância com outros entes federados. É importante ressaltar que nessa luta o município também conta com a parceria do Ministério Público de Pernambuco, mais precisamente da Promotoria de Justiça aqui da comarca, na pessoa da promotora doutora Larissa, que tem também envidado esforços no sentido de forma harmônica, instituir medidas que visam a preservação de vidas. Eu cito como exemplo as recomendações que já foram expedidas aos comerciantes locais, aos detentores ou aos proprietários de casas lotéricas e às
aos representantes das nossas igrejas. Então, visa-se, com tais medidas, se evitar aglomerações. Os estabelecimentos que são qualificados como fomentadores de atividades essenciais, eles também precisam adotar algumas medidas, mais precisamente no que diz respeito à higienização dos ambientes e à organização das filas. Nós temos, por exemplo, em razão do auxílio emergencial que foi concedido pelo governo federal, a aglomeração maciça de pessoas, né, em casas lotéricas. Já há recomendação aos proprietários desses estabelecimentos para que adotem medidas que combatam, que evitem essas aglomerações, como, por exemplo, né, uma metragem específica de distanciamento de uma pessoa para outra que estão na fila aguardando o atendimento, a distribuição de senhas e, repito, a higienização maciça, intensa, tanto do ambiente, do estabelecimento, como das pessoas que ingressam nesses estabelecimentos. Cito, mais uma vez como exemplo, né, a higienização através do álcool em gel 70. Então, essas são as medidas que estão sendo adotadas conjuntamente. É importante frisar ainda nessa nossa conversa que o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Judiciário, entendeu que cada ente federativo, diga-se União, Estados e municípios, possuem autonomia para que instituam as medidas de isolamento que entenderem necessárias. Então, hoje o município de Angelim tem essa liberdade para estabelecer tais ações. É bem verdade que nós buscamos sempre harmonizar, né, com outras esferas de poder e também com os órgãos de controle, para que as medidas sejam mais eficazes e sincronizadas. Como exemplo de medidas que estão sendo adotadas pelo município, cito aqui a inserção de barreiras sanitárias constantes nas vias de acesso, nas vias que dão acesso à nossa cidade. Essas barreiras têm extrema importância e a finalidade é justamente impedir que pessoas que estejam com sintomas da Covid ingressem em nosso município e possam de alguma forma disseminar o vírus. Então, essa é uma medida extremamente importante e que merece ser, inclusive, expandida para outros centros. Outra questão que merece relevância diz respeito à realização da Feira Livre aqui no nosso município, que é um evento bastante tradicional. E para a sua realização, dentro desse contexto de pandemia, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Rural editou uma portaria estabelecendo medidas preventivas para a realização de tal evento. Posso destacar aqui, por exemplo, o distanciamento mínimo de 4 metros entre uma banca e outra, né, a comercialização apenas de gêneros alimentícios e a proibição do ingresso de feirantes de outros centros aqui na cidade de Angelim. Afora, claro, a higienização de todas as barracas e de todos os feirantes. As barracas devem contar com álcool em gel para ser ministrado ou distribuído entre aqueles que visitam as barracas e, claro, também a todos os feirantes, né, os comerciantes, utilizarem máscaras. Então, essas medidas visam única e exclusivamente preservar vidas, repito, mas também de forma harmônica fomentar a nossa atividade econômica. O viés socioeconômico também está sendo enxergado pelo governo municipal, em que pese termos como meta precípua, repito e insisto, salvaguardar vidas, preservar vidas. Mas estamos também atentos
relação às medidas socioeconômicas da nossa comunidade. Ainda em relação às medidas sanitárias que estão sendo adotadas, é importante frisar que aqueles que insistem em descumpri-las, sobretudo aqueles comandos provenientes do governo do estado por força do decreto 48.809, existem sanções específicas para essa desobediência. Nós temos aí o Código Penal brasileiro, que tipifica em alguns artigos essa desobediência como crime. E além da pena de reclusão, pela inobservância de tais medidas, há também a possibilidade de imputação de multa. Então nós temos que ter esse nosso dever, sobretudo cívico, enquanto cidadãos, mas cientes também que, caso haja descumprimento reiterado, o que não se espera, haverá a punição sob ou pelo viés criminal. Por fim, peço à nossa estimada sociedade angelinense que fique em casa. E caso haja necessidade de deixarem os seus lares, que usem máscaras, bem como utilizem o álcool 70. E evitem aglomerações, sobretudo. Vamos pensar um pouquinho em nós mesmos e também no nosso próximo. Cada um fazendo a sua parte, nós não temos dúvida que sairemos dessa pandemia, dessa crise, o mais brevemente possível e sem danos mais extensos. É esse o pedido que faço. Acrescento apenas que estamos abertos e à disposição da sociedade do município, e caso alguém tenha alguma sugestão, alguma ideia de alguma medida que vise o combate à pandemia, pode nos procurar, que estaremos sempre à disposição para recebê-las.